Estão preparados? Vocês vão participar da abertura, hein? Olha lá, vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast de número... Aí o editor vai colocar. Eu sou o Rodrigo Bibo e o guarda-chuva precisa ser bem grande. Muito bem. Eu sou o Cacau Marques e colocar uma cama elástica no Alasca para o urso polar. Nossa, gente. Polo, polarização polar. Nossa, gente. Não, galera, já que é ao vivo... Não, ao vivo. Aê, uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Pronto. Gente do céu. Essa a gente cortaria se fosse... Não, pelo amor de Deus, Cacau, faz outra aí, porque essa aí... cara, tá é igual difícil conseguir uma. Você conseguiu outra. Não, tá igual a do milho na parábola dos talentos. Quem foi que fez o do talento? Foi tu? Não, foi ele. Foi o milho, nossa. Invejo muito. Ouçam esse podcast sobre a parábola dos talentos, tá muito boa. Eu tô sem palavras. Nossa, mano. Eu sou o Victor Fontana e eu acredito na rapaziada, mas eu confio no retorno de Cristo, tá? Olha aí. bom. Foi, só entendeu quem tava aqui, aqui. Eu sou o Isaac Sixu e Recife tem que ser a capital do Brasil. Ô, louco! Que é isso, rapaz? Mas tu sabe que é em São Paulo que acontecem as coisas? Meu Deus. É que na verdade é assim, pra Recife ser a capital do Brasil, o país Pernambuco tem que anexar o território brasileiro. É verdade. Olha aí, meu Deus. Vocês já perceberam que este podcast está sendo gravado ao vivo aqui em Recife, no evento da Igreja Ponte, no Alicerce Debate. E tem uma galera que está aqui presenciando a gravação deste podcast. A galera faz barulho. Muito bem, muito bem. Meus amigos, estamos aqui para discutir unidade e polaridade, um tema essencial e já fizemos aqui as palestras, foi muito legal. E agora estamos gravando esse podcast, que é um tema, inclusive, já recorrente aqui no Bibotalk. Já gravamos alguns episódios falando sobre unidade. E hoje a gente vai trazer algumas perguntas específicas, alguns temas específicos. Antes de mais nada, Isaac, é a primeira vez de você aqui no BTcast. Estou estreando, obrigado pelo convite. Prazer Estreando estar com por quê? vocês. É presencialmente? Não tem nem aquele... Estreando. Desculpa, gente, eu tô surdo. Estou estreando. Não é de hoje, né? Não é de hoje, eu tô... Não, porque lá em Fortaleza eu não Isso, entendi uma pergunta. eu desci em Fortaleza surdo, né? Enfim, podia ter descido mudo, mas... Primeira vez. Primeira vez. Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês. Muito bom, Isaac. Muito obrigado pela sua presença aqui. O Cacau e o Vitor você já conhecem. Galera, vamos para os recados paroquiais, que inclusive descobri que tem gente aqui que pula os recados paroquiais. Pecado. Foram até embora. Eles pulam Heresia. tanto que pularam o podcast. Na hora já. do recado para o que eles vão no banheiro. Eles vão no banheiro, exato. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte: como vocês sabem, a Fabapar, Faculdades Batista do Paraná, é a nossa parceira aqui no BTcast. E se você procura formação teológica reconhecida pelo MEC, é na Fabapar. E hoje eu quero falar para vocês da pós-graduação da Fabapar. Aliás, dos cursos de pós-graduação da Fabapar. Gente, estamos em agosto. Dizem que estamos entrando no mês que nunca acaba. Talvez isso possa ser bom, porque aí você tem um pouquinho mais de tempo para pensar na vida, mas se eu fosse você, já fazia isso essa semana. Porque, galera, estamos em agosto e você não começou aquela pós-graduação que você tinha prometido lá na virada do ano. Então, a Fabapar está te dando a chance de você fazer uma pós-graduação reconhecida pelo MEC 100% online. Gente, tá aparecendo aí na tela, a Fabapar tem mais de 7 cursos. Olha, tem 7 cursos de pós-graduação, eu sei que vão abrir mais, mas olha só o que já tem disponível aqui no site. Capelania e aconselhamento, gestão de conflitos, hermenêutica das parábolas do Novo Testamento, pós-graduação EAD em estudos analíticos do Pentateuco, teologia do Novo Testamento aplicada, teologia e interpretação bíblica, teologia sistemática contextualizada. Olha só que bacana. Tenho certeza que um desses cursos lhe interessa, tá bom, gente? Tenho certeza. Reconhecido pelo MEC, totalmente online, então é possível para você em qualquer lugar do mundo. Então garanta o seu lugar na pós-graduação da Fabapar, gente. Ó, aproveita, galera. Preços acessíveis. E olha só, além do preço já ser acessível, você vai ganhar algum desconto se aplicar o cupom Bibotalk. Sério, aplica o cupom Bibotalk, que algum presente, alguma coisa você vai ganhar da Fabapar por aplicar o nosso cupom. Beleza? Simbora pra esse episódio que tá bom demais. Gente, vamos lá. Galera, vamos começar esse tema de unidade. Falamos de igreja, unidade, polarização. E sem sombra de dúvida, um tema teológico
sociológico, por assim dizer, me corrijam se eu estiver errado, que nós estamos discutindo aí, pelo menos no Brasil, talvez na última década, talvez eu esteja atrasado nessa conversa, mas ou mais tempo se discute isso. Enfim, vou colocar aqui na última década, que eu acho que ficou mais forte, até pelo advento das redes sociais, do 3G, 5G, enfim. Isso tem se discutido muito mais agora nos últimos anos, na última década, que é a questão, ok, falamos de identidade, temos que amar as pessoas e a divergência. O Isaac trouxe a palestra aqui no evento falando da importância e até mesmo do benefício da polaridade, como é importante ouvir, a sensibilidade que o Victor trouxe em sua palestra, o Cacau falando da igreja, também que tinha essa diversidade ali em Atos, e a partir disso vamos se resolver no espírito. Eu falei um pouquinho também sobre esse guarda-chuva da ortodoxia, que deve caber muitas pessoas e muitas ideias embaixo desse guarda-chuva, mas nós temos aí esse fenômeno, na verdade mais de 10 anos, porque eu já discutia teologia negra na faculdade há 20 anos atrás, agora deu uma memória aqui, que é a questão da teologia negra, é a questão da teologia da identidade, ou teologia homoafetiva, por assim dizer, a questão da homoafetividade e a igreja, como é que nós temos algumas pautas que são perguntas diferentes, né? A primeira é a questão da igreja, unidade e a pessoa que tem atração homoafetiva, ou a pessoa ela tem atração e ela quer viver conforme essa atração, e nós abraçamos a nossa ortodoxia ou a nossa teologia, como é que nós abraçamos isso? Então são pelo menos aí duas pautas que dá pra gente começar a discutir, e depois ainda dá pra colocar a pauta política ou outras políticas de identidade que talvez eu até esteja por fora, né? Mas a questão da raça, a questão, vou usar aqui o termo gênero, depois vocês me corrijam, mas essa questão da raça, essa questão do gênero estão muito fortes, se discute, nós temos inclusive grupos e há uma discussão forte na internet, eu diria até militância mesmo, de ambos os lados. E isso, no meu entender, e também no entender da pessoa que fez a pergunta, gera uma reflexão, gera um dilema. Como é que nós falamos de unidade no espírito diante de políticas e teologias de identidade? Eu acho que para começar a falar desse assunto, em especial quando a gente toca em algumas sensibilidades do mundo contemporâneo, a gente precisa começar dizendo, não sei. Esse primeiro ponto eu acho que é fundamental. A gente não sabe o que nos reserva no futuro. A gente não sabe as próximas coisas, e tomar determinadas decisões a respeito de como lidar com esses pontos na igreja, a gente não tem certeza do desenrolar, o que vai acontecer quando a gente toma essas decisões. A gente frequentemente não sabe quais são as histórias dessas pessoas que estão chegando. A gente com frequência também não sabe a totalidade dos argumentos que nos circundam. Então, talvez o primeiro passo seja começar com essa admissão. Não sei. Eu sei algumas coisas a respeito do texto bíblico. Eu sei, na medida do que a gente estudou e foi preparado para tal, interpretar o texto. Eu sei aplicar algumas dessas coisas. Agora, eu não conheço a totalidade de todas as circunstâncias para achar que eu posso, com uma fórmula mágica, que eu posso, com um simples ou não faz assim ou faz assado, que eu vou conseguir acobertar todas as realidades. Eu contei agora há pouco na mesa do almoço a história do Colai Angelo. O Colai foi um cara que me recebeu na igreja quando eu fui fazer o mestrado. Eu estava visitando várias igrejas com a Bruna, minha esposa, e decidindo qual seria a igreja que eu ficaria quando eu fui fazer o meu mestrado fora do Brasil. Quando eu cheguei ali na igreja que eu acabei ficando, nós assistimos o culto e os óculos da Bruna caíram no chão, a lente saiu da armação, e esse rapaz, o Colai Angelo, pegou a lente, pegou a armação e falou: olha, eu faço aqui pra vocês, eu boto aqui de volta. Daquelas armações de óculos com um fiozinho, que é mais difícil, sabe? E ele, muito habilmente, assim, ele pegou, tá aqui, ó. E entregou os óculos pra Bruna. E eu comecei a conversar com ele, ele falou: nossa, que legal que vocês estão chegando, que bom que vocês estão chegando do Brasil, espero que vocês fiquem aqui. Onde que vocês estão morando? Né? E aí a gente explicou, a gente tá naquele bairro e tal. Aí eu perguntei pra ele: e você? Aí ele falou: por aí. E aí, naquele momento,
eu descobri que o Colangelo era morador de rua e estava ali na igreja. E a história desse morador de rua era a seguinte: um dia ele quebrou o braço. E aí ele foi internado no hospital porque ele quebrou o braço. E aí, nessa história dele que ele quebrou o braço, ele foi medicado com opioides, né? Então, oxicodona, oxicontin, aqui no Brasil, mais frequente de se tomar. Não fala o nome, cara. A galera aí pode estar com o braço machucado. Cuidado! E aí, quando ele chega em casa, ele continua tomando remédio para dor e ele se viciou no opioide e não conseguiu mais sair. E foi pra rua. Lá no meio dos Estados Unidos, na região central dos Estados Unidos, foi pra rua, viciado, e depois foi para Fort Lauderdale, onde a gente estava, para uma clínica de reabilitação, ficou um tempo na clínica de reabilitação, não resolveu a situação dele, e ele foi, de fato, morar na rua. E assim eu acabei descobrindo que o ministério daquela igreja que eu acabei ficando era muito fundamentado em trabalhar com aqueles moradores de rua e tornar esses moradores de rua membros da igreja que estavam ali no centro de Fort Lauderdale, cada um com uma história. Uma história dessa, o que ela faz comigo, o que ela fez com a Bruna e outras tantas que a gente teve em pequeno grupo por causa desse tipo de igreja que era essa igreja que eu frequentava ali. Né? O grupo pequeno, quando era na casa dele, era na praça, daí no caso. Talvez algo assim. Essa história, o que ela fez com a gente? Ela fez com que a gente pegasse e reavaliasse como a gente pensa cada uma das circunstâncias. Por quê? A gente chegou diante de algo completamente inusitado. Esse algo completamente inusitado naquela igreja começou a se mostrar cada vez mais comum. E naquela comunidade, aquilo era assustadoramente comum, como eu comecei, da mesma maneira que eu comecei a falar, nossa, eu tô assustado, o quão frequente, quanto é comum que alguém comece a andar, isso aí o Vitor fala. Mas o mundo é complexo. Então, se eu começar dizendo eu não sei, e ainda que eu preserve a minha ortodoxia, ainda que eu preserve as minhas convicções a respeito de pecado, ainda que eu continue pregando aquilo que eu acredito, mas se eu começar dizendo eu não sei, e eu quero saber o que essa pessoa tem para me contar, eu tenho a impressão que, embora o futuro seja desconhecido, a gente acaba chegando num lugar um pouco melhor do que se eu desprezo a história de quem está na minha frente. Temos um caminho aí. Já não é mais uma massa, eu começo a dar nomes e conhecer histórias. Isaac, você tinha respondido ali no banco? Você tem coragem de falar no microfone? Tenho coragem sim. Aí você não respondeu, agora quer dizer que você não tem Irmão, tá coragem. filmando, mas essa filmagem eu não autorizo ir pra lugar nenhum, hein? Só deixar bem claro. E aí vai com recorte aí, cortes do Bibotal, que aí tá louco. Deus o livre. Ser cancelado na internet. Eu concordo muito com o que falou, em primeiro lugar, o Vitor. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. Eu tenho, honestamente, bastante dificuldade com o conceito metodológico de uma teologia identitária. Eu estou muito próximo de pensadores, por exemplo, aqui no Brasil, como Guilherme de Carvalho. Eu acho que, de maneira geral, as teologias identitárias, elas acabam assumindo uma função redentiva. Então, porque sou preto, então sou redimido. Porque sou gay, sou redimido. Porque sou pobre, sou redimido. A minha redenção está na minha condição identitária. Deu pra entender? Eu tenho bastante dificuldade quando a teologia identitária vira isso. Eu reconheço que nem toda teologia identitária ela tem essa proposta. Exato, é importante deixar redentiva. isso claro, mas quando ela é estressada a esse ponto, eu já dou um passo para trás. Porque para mim só há um redentor. Agora, a teologia identitária como esse lugar teológico, né? Como esse lugar de leitura teológica, eu acho que ele tem o seu lugar, tem o seu valor. De enxergar, né? Isso. Enxergar. Então, assim, tem aquele... Eu tava conversando com a Kátia, que tá aqui com a gente. A Kátia lembrou muito, muito bem, e ela podia estar até falando sobre esse tema. Aliás, ela não sabe, mas ela vai responder a pergunta dela. Ela vai responder a pergunta dela. Prepara, tá certo. Então, ela falou do Esaú Macaulay, né? Que é aquele teólogo norte-americano que publicou um livro, o título em português é Uma Leitura Negra. E o título em inglês é Reading While Black, né? Então é Lendo Enquanto Negro. Então, eu acho que a teologia identitária, enquanto essa leitura, esse exercício de leitura bíblica e formulação teológica a partir desse contexto, desse lugar teológico, ok. Agora, quando decide assumir uma função redentiva, aí eu tenho muita, muita dificuldade, porque aí eu acho que é uma negação do evangelho.
Eu penso teologia, quer dizer, eu peguei isso de alguém. Eu penso teologia como uma resposta à revelação, né? A revelação nasce totalmente em Deus, na sua proposta de se fazer conhecido. Então, não nasce em nós. Então, a teologia, ela sempre parte do princípio de que eu estou lidando com uma palavra que não é minha, é de Deus. Nesse sentido, eu tenho um exercício de alteridade e um exercício de crise. Crise com uma palavra que me atinge na minha alteridade em relação a esse Deus. Eu sou diferente desse Deus e essa palavra me atropela de certa forma. A teologia ela é uma reação e toda ela, sendo reação, não é revelação. A revelação começa em Deus. Então ela é um ato secundário, não um ato primário. O primário é de Deus, o nosso é secundário. Então ela é sempre imperfeita. Um grande problema que pode acontecer nessa perspectiva de teologia, que é a que eu adoto a partir de outras leituras, que não é a que todo mundo adota, mas é a que eu adoto. Um desses problemas é você encontrar em si mesmo, na sua identidade, em si mesmo, algum aspecto da revelação, quando na verdade o que há em você são aspectos da sua identidade que condicionam a sua reação, a sua resposta à revelação. O grande problema é que aquilo que a gente considera uma teologia de fato bíblica, de fato pura, entre muitas e muitas aspas, porque até quem a propõe não a chama de pura, né? Mas vocês estão entendendo, né? Vocês são generosos no entender aqui. Ela também contém os mesmos traços pessoais de quem está reagindo à revelação. Então, para mim, existe um grande valor, assim como o Isaac falou, né? Que tem um lugar, né? Tem uma legitimidade num exercício teológico que se assume identitário, uma vez que os exercícios que se assumem não identitários também são, mesmo que não saibam. Então, esse diálogo precisa acontecer. E ele precisa acontecer para que aqueles que amam a revelação de Deus, no conflito, purifiquem sua perspectiva, né? A ideia, aquilo lá que você falou, né? Da polarização. Então essa humildade é muito importante. Agora, para isso, e para mim o grande problema todo é esse. Por que a gente é tão revoltado nessa história? É porque nós, de uma teologia marcadamente evangélica, a gente não pensa nem por um segundo sobre método teológico. A gente não pensa sobre epistemologia, a gente não pensa sobre como conhecer, o que é que a gente pode conhecer, a gente não pensa sobre nada disso. A gente pula direto para os textos prova, sem estabelecer um método de reflexão. Teologia no Brasil é você falar uma frase e botar colocar um texto bíblico entre parênteses. Exatamente. Isso é teologia no Brasil. Exatamente. Isso aí fica difícil dialogar. Porque ou você está falando exatamente aquilo que neutramente é revelação e você acreditou daquele jeito, ou então qualquer proposta é tão boa quanto a sua. Então a gente precisa debater um pouco sobre, afinal de contas, como é que a gente estabelece um método, como é que a gente estabelece uma reflexão fundamentalmente. Isso acalmaria um pouco os ânimos, eu acho. E a gente poderia ter uma conversa mais produtiva. Então, acho que eu consegui ficar em cima do muro, que é sempre a minha vontade. Exato. Como um bom cacau-miliano. Deixa eu ver Deixa se eu consigo problematizar isso. Eu vou problematizar da forma certa. Se eu não conseguir fazer isso, vocês não. Nada a ver, tu viajou. E aí a gente vai para outra pergunta. Mas vamos lá. Antes de começar aqui o podcast, a gente fez, né? O Isaac contou aqui um caos da sua família, de que os pais dele desconfiavam da sua. Vocês acham que... Eu ia fazer esse link, vocês acham que vale? Não Porque sei, teologia... mas uma coisa que eu acho engraçada nenhum. é o seguinte, Bibo, a partir de hoje, sempre que você vai conversar com alguém, você precisa dizer assim, tudo que você disser poderá ser usado como ilustração. Eu sou esse. Mas enfim, o Isaac contando aqui pra nós que os pais dele desconfiavam da sua opção sexual. Exatamente. E fizeram, né, uma sabatina com ele. E, cara, se você tem tendência homoafetiva, você não pode ser pastor. Ou seja, eles têm isso na cabeça deles, Sim. na mentalidade deles. Como assim, cara, tu não pode, se você tem essa condição. E por que eu tô perguntando isso? Porque nós sabemos que existem irmãos e irmãs Exatamente. nas nossas igrejas nessa condição, né, de um sentimento, de uma atração homoafetiva. E a teologia construída, né, na cabeça dos pais do Isaac, que está na cabeça de muitos irmãos e irmãs que também frequentam as nossas igrejas, é isso, é como se ter essa postura era não ter essa condição, essa predisposição, não é ser cristão. Isso tá ligado ao nosso jeito de pensar e fazer teologia. Deu pra fazer eu entendi. Bom, em primeiro lugar, eu nunca tive nenhum tipo de a inclinação homoafetiva, tá? Deixar claro aqui pra todo mundo. Mas
Eu acho, Bibo, que esse assunto me provoca bastante, porque eu sou um professor de teologia sistemática. Então, eu passo aulas e aulas ensinando metodologia teológica para os meus alunos. Como fazer teologia. Como é que a gente constrói teologia e tudo. E eu não acho que esse tipo de pronunciação, como essa dos meus pais, que me viram solteiro anos lá, e falaram, esse menino deve ser gay, porque ele não trai ninguém em casa, não namora ninguém e tudo mais, e ele já é pastor, ele não casou, e pastor tem que ser casado, né? Porque se um pastor não for casado... se tornou ortodoxia algumas coisas. Exatamente. E aí, como? Só que eu acho que isso não tá no campo da teologia, eu acho que isso é muito mais uma expressão ética, cultural, de um subgueto evangélico, do que propriamente uma proposição e uma construção metodológica da teologia. Não, perfeito, mas eu digo que é teologia porque, queira ou não, os seus pais são de igreja e pensam a partir de uma mente teológica, exato, ainda que limitada, por assim dizer. Não, por favor, não ofendendo os seus pais. Não, sim, mas era limitado, sim. Eles vêm de um contexto bastante fundamentalista e tudo mais. Então, pra eles, pastor tem que ser casado, o jovem não pode ficar muito tempo solteiro, as minhas irmãs tinham que casar, arrumar marido logo e tudo mais. Eu cresci nesse ambiente e não tenho problema de reconhecer isso. Onde eu tô aqui, na verdade, nessa minha fala, é mostrar que muitas vezes a gente transforma dilemas de ordem ético em questões teológicas. Entendeu? E aí a gente fala, o fulano, ele tem uma pulsão homoafetiva, ele tem uma inclinação homoafetiva. E aí a gente quer teologizar um negócio que tá na prateleira da ética, entendeu? Se ele tem essa pulsão homoafetiva, ele precisa decidir o que ele vai fazer com essa pulsão homoafetiva, entendeu? A teologia eventualmente pode ajudar, trazendo princípios e conceitos que vai ajudar ele a se orientar nesse processo, mas a pulsão homoafetiva por si, pra mim, ela tá na prateleira da ética. Ela não tá na prateleira da epistemologia, que é onde tá a teologia, que é onde tá a discussão, a reverberação e todas essas coisas, entendeu? Mas eu sei que vai ter gente chata que vai dizer assim, ou vai ouvir isso que eu acabei de falar e vai falar assim, esse cara tá viajando. Acontece. Vocês querem dar alguns 2 centavos sobre isso? O Vitor tá com cara de quem quer contribuir. Olha lá, ó. O grande problema da gente estabelecer esses limites é o seguinte: sem estabelecer esses limites, a gente não estabelece limite nenhum. Essas coisas que estão, de fato, na prateleira da ética, elas têm algum tipo de diálogo com a teologia um tanto mais transcendental também. Fica parecendo que a gente está vivendo numa espécie de antinomismo, né? Fica parecendo que, não, peraí, no popular, uma espécie de antinomismo, vai, no popular, fica parecendo que qualquer coisa pode, sabe? Esse tipo de coisa. Esse é um perigo. Do outro lado, você tem o perigo, que é o seguinte: quem não esteve aqui na ponte, perdeu. Nossa, falar isso da minha própria palavra vai ser uma coisa arrogante pra caramba. Apaga o que eu falei. Mas assim... Não, você tá falando da gente, entendeu, claro. Quem te conhece sabe que você não é arrogante. Não sei, eu que me conheço sei que eu sou. Mas assim... Tu o dizes. Mas assim, uma das coisas que eu iniciei falando aqui hoje mais cedo é que eu iria dar princípios que são um tanto abstratos para que a gente pudesse aplicar coisas na prática, tá? Então, qual que é a grande tentação do pregador e do pastor? Todo domingo eu aplico tudo pra você. Todo domingo eu fico pensando e registrando em aplicações práticas pra sua vida. E então a tua vida tá resolvida, porque você veio aqui, ou na igreja, não sei lá onde, e ouviu a aplicação, e você aplica o que o pastor mandou. E, cara, isso não é exatamente pregação, isso não é exatamente pastor, isso é o exercício de um guru, e nem é teologia. Na caricatura, é você chegar, na Praça é Nossa, o personagem já não tem mais, quem é um pouco mais experiente conhece, mas o cara fala assim, mestre, e aí todo mundo fala, uala! Caraca, maluco! E aí você responde a pergunta pro cara. O que o texto bíblico vai fazer, o que a teologia vai se ocupar no diálogo com a ética que o Isaac estava propondo? Olha só, gente. O mundo funciona assim, 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 assado. Os relacionamentos, eles costumam ser assim, desse jeito, lá, lá. É desejável e virtuoso isso aqui, aquilo lá. Aí, às vezes, você vai ver a Bíblia falando de um jeito numa passagem, de outro jeito na outra. Sabe por quê? Porque a circunstância mudou. Então, o princípio nessa circunstância é assim, assim. O versículo que eu utilizei para ilustrar isso aqui foi Provérbios 26, 4 e 5. Discuta com o tolo, não discuta com o tolo. Responda o tonto, não responda o tonto. O que é para eu fazer? Depende. Então, uma parte dessa história
depende absolutamente da nossa disposição em falar o seguinte: a aplicação, aí é no campo da ética, a aplicação é responsabilidade minha com o Espírito Santo. A vida é minha, não é do pastor. Você está dizendo que eu vou chocar aqui. Você está dizendo que o ensino teológico precisa ser uma pedagogia da autonomia teológica? Não, Eu não vou tô chocar dizendo aqui. isso. Bibo, você nunca mais vai me convidar depois que eu falar isso. Mas eu não Cara, acredito. Eu não Pode ser. acredito em uma ética transcendental. Nem eu. A única ética transcendental pra mim é o Cristo morto, sepultado e ressurreto ao terceiro dia. Ponto. No chão da fábrica, no correr da vida, no percorrer da história, é sempre situacional. Contexto dependente. É sempre depende de Tá, agora, contexto. gente, beleza. Mas aí você não abre um espaço. Abre. Eu concordo. Por isso que abre, porque vai abrir sim, a gente vai chegar. Ah, então pode ser gay, então pode ser isso, pode ser aquilo. Vai abrir margem pra isso? Vai. Não tô dizendo que não vai. Vai sim. Só que eu não chego lá. Deu pra entender? Eu ando até aqui, eu falo. Isso, ética transcendental, pra mim, não existe. A única ética transcendental é o filho morrer e se fazer maldito por mim e ressuscitar no terceiro dia para a minha justificação. Então, Agora, gente, eu sou bem leigo. É que esse negócio de ética transcendental. quando a tô gente igual fala de vocês, princípio- galera. Eu tô igual vocês. Mano, Quando você é vai quando pro a gente caso fala prático, de princípios tinha esse éticos, negócio. assim, Não, para, absolutos. ninguém tá entendendo mais nada. É Eu quero princípios ver- éticos absolutos. se você quer... É o seguinte, Bibo, Não, deixa não, eu tentar... não tento explicar. Não tem. porque senão aí vocês vão abrir outro parênteses e a gente, Não, mas Porque assim, a gente tá pensando o seguinte, cara, o que que eu faço com as cartas de Paulo? O Exatamente. que Paulo fala pra gente não fazer isso, pra gente não fazer aquilo? Tal. Você quer uma Mas resposta era honesta? precisamente... Mas era Atualiza a Bíblia, como falou o cara que cancelaram. Aê! Entendeu? Por quê? Porque a aplicação do texto bíblico depende de um contexto. Me ajudem vocês dois, são integrantes fixos aí, Tá, porque não, não, agora, não, 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 agora não. fiquei Então, preocupado. Vamos lá. Volta um Eu já pouco tomei antes... caipirinha com esse irmão, mas pera aí. Volta um pouco antes do que o Isaac falou. Tá bom, vamos lá, vamos Qual que era a tua concentrar aqui, pergunta? galera. Qual que era a tua pergunta? O que que eu faço com? Com as Com a cartas carta de de Paulo, Paulo. com Que os que eu pode faço e com não as cartas pode de que Paulo? tem. Pô, Paulo O fala pra meu- gente fazer, o pra gente não nosso fazer. exercício- Pô, Paulo, O é nosso Jesus, o Caio Fábio exercício- tava certo o tempo todo. O nosso exercício de reflexão é colocar na cabeça de todo mundo precisamente isso. O que que eu faço com as cartas de Paulo? Exatamente. Aplica. O que que eu faço com esse treco? Bota no chão da história. Eu volto pro texto bíblico com o cara. Quantas vezes forem necessárias, partindo de um primeiro pressuposto. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei quem é você. Eu não sei quando você for para casa o que que você vai pensar. Eu não sei se você já foi num psicoterapeuta, se você não foi. Eu não sei quais são os medicamentos que você toma. Eu não sei quem foi o seu pai, quem foi a sua mãe. Eu não sei, quando eu pergunto para vocês qual é a história do seu avô e da sua avó, se você conheceu o seu avô e sua avó. Eu não sei todas essas coisas e por isso é sempre dialético, é sempre uma ida e uma volta, é sempre um retorno ao texto bíblico, é sempre, a teologia ela diz isso, a interpretação do texto diz isso. Na tua vida, como é que a coisa funciona? Olha, pastor, na minha vida tem acontecido isso. Então vamos pensar de novo como que isso faz sentido para você. Só que o que acontece é o seguinte, a gente quer dar respostas de atacado Exatamente. para perguntas que são de varejo. A gente quer dar respostas absolutas e universais para questões que eu dependo da dor de quem está na minha frente, que eu dependo da história de quem está na minha frente. Algumas das respostas, elas têm um quê de universalidade. Vou dar um exemplo aqui. Mentir é pecado? Claro que é. Genericamente, claro que é. Só que tem um detalhe. Quando batiam na porta da Irena Sandler, procurando judeu escondido, lá no nazismo... Eu posso já dar um aleluia aqui? Aleluia. Claro que é um podcast presmetor batista quadrão luter costal. Entendi. Então, quando batiam na porta da Irena Sandler, a SS batia lá na porta da Irena Sandler e falava assim, tem judeu aí? Não. Acabou. Você entendeu? Aí aquele crente, veja bem, senhor guarda. Mas Aí a Que é ação isso, ética... O cara bate na porta da tua casa. de Ele certa fala forma assim, não somos todos. bota uma arma na tua cara, fala assim, traz a tua mulher aqui que eu vou estuprar ela agora. Eu vou dizer, ela não tá aqui. Mas deixa eu fazer Entendeu? uma Ela não pergunta tá aqui. nisso aí. Eu tendo sempre a concordar com isso que vocês falaram, né? Eu tô até meio surpreso, assim. Eu achei que eu é que tava aí, mas deixa eu fazer uma pergunta. Você falou, eu não chego até ali, né? Eu não chego até lá. O que te põe esse limite? Em você, eu não tô preocupado em a coisa abrir... Eu não tô realmente... Quando eu falei assim, vai abrir margem, eu não tô preocupado Tá, em abrir margem. tá. Né? Mas eu gostaria de saber
de você... O Cristo ressurreto, morto e ressuscitado ao terceiro dia. Como o Cristo ressurreto, morto e ressuscitado ao terceiro dia, ele é percebido visivelmente ali naquela situação em que eu estou vendo. Entendi. Então, por exemplo, essa semana eu cheguei... eu não sei se eu devia falar isso, porque eu ainda estou no processo. Agora eu vou ter que falar. Bom, não vou citar nomes. Não vou citar nomes. Fica à Não vou vontade. citar nomes, mas A gente vai uma descobrir. pessoa chegou pra mim e falou assim, pastor, preciso de um aconselhamento e tudo mais, e me contou a história que essa mulher, ela tá há 2 anos literalmente correndo atrás do marido, literalmente assim, andando no calcanhar desse homem. O cara saiu de casa, o cara trocou ela por uma menininha de 20 e poucos anos, abandonou ela, fez do gato e sapato e não sei o que, tarará, tarará. Eu subo no púlpito e vou dizer... Gente, o casamento é importante. Uhum. O casamento é uma coisa linda. Só que eu vou dizer pra essa mulher no gabinete, eu vou dizer assim, olha, minha irmã, se você sair daqui e falar que fui eu que disse, eu nego até a morte. Mas eu acho que você tem que largar esse canalha. Esse cara é um canalha. Entendeu? Então, você é vítima e Jesus, o morto, ressurreto e para a nossa justificação, ele se identifica com você, não com esse canalha. Ele tá com você. Você precisa encontrar um Jesus que sabe exatamente o que significa ser traído e sabe exatamente o que significa ter amor rejeitado. Foi o que eu falei pra ela. O seu Jesus morto, ressurreto ao terceiro dia, ele conhece perfeitamente a tua situação. Aí eu entrei na ética. Uhum. Entendeu? Ele sabe o que significa ser traído por alguém que amava e sabe o que significa ser absolutamente vilipendiado nos seus afetos, porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado como você. Encontre-se com Jesus nesse caos. Essa é a minha fala Porque essa pastoral. situação, ela só evidencia, né? A gente tá numa posição aqui que eu não te vejo direito. Ela só evidencia um outro elemento disso, né? Porque a gente tá querendo um tipo de percepção da revelação que seja absoluto, plenamente racional, e por isso um cérebro sem corpo, voando por aí, né? Uhum. E quando a gente é absolutamente dependente de circunstâncias, portanto, a gente é absolutamente dependente de relações. Nós somos seres temporais. É Não, o que diz. e relacionais, Isso, né? relacionais. Nós somos temporais, nós somos espaciais, Exatamente. que a gente está nesse lugar, e nós somos relacionais. Exatamente. Então, a ideia desse conflito de histórias pessoais abre um espaço para a realidade da percepção do Cristo ressurreto, Exatamente. né? Então, Onde é que eu paro? Em Jesus. Então, passou de Jesus. Então, a minha resposta, por exemplo, sendo bem franco, chegou um jovem da minha igreja e falou assim: pastor, eu vou me casar com um outro rapaz, eu sou gay, saiu do armário, vou me casar e queria saber se eu posso convidar algumas pessoas da igreja. Aí eu falei: primeiro, o casamento é teu, não é meu. Entendeu? E outra, você vai convidar as pessoas, não quer dizer que elas vão. Agora, a pergunta que eu tenho pra você é: o Jesus morto, ressurreto ao terceiro dia, para a nossa justificação, ele teria um relacionamento homoafetivo? Ou ele buscaria um outro caminho? Ele simplesmente... Perguntei pra ele. Pra mim, encerra no Cristo. Se eu for ficar brincando de receitinha, a gente vira guru. Não, porque tem um princípio não sei o quê, tem não sei o quê. Então aí a gente abraça a teologia do coach, gente. Aí pastor virou coach. Porque aí você sempre vai ficar dando receitinha. Aí você tem que ensinar, pode isso, não pode isso. Eu abro as minhas caixinhas no meu Instagram e olha que meu Instagram é fechado. Eu abro as minhas caixinhas do Instagram, 90% das perguntas pode tatuagem, não pode isso, pode não, isso aí aquilo, não dá. pode isso, pode não sei o que, pode aquilo. A gente tem que falar de Jesus, e a no gente chão já da falou, história. a gente falou isso ontem, que o pessoal fica fazendo a mesma pergunta pra vocês tudo na caixinha do Instagram, pra depois poder levar lá na igreja e falar: pastor, olha lá, ó, o pastor Aí, ó, falou tal coisa. exatamente. E pior, Ele vai escolher qual deu a pra resposta mim que ele chega a quis. pergunta assim: mas o Bibo falou não sei o que daquele negócio que você falou. Entendeu? Então, um spoiler sobre esse negócio da tatuagem, então. Um spoiler sobre esse negócio da tatuagem, pra gente ver como algumas coisas são contextuais. Como as coisas são contextuais. Se eu morasse num lugar em que fosse frequente que as pessoas fossem tatuadas com um ferro quente igual ao boi, e aquela tatuagem representasse que ela é propriedade de outra pessoa ou que ela é propriedade de algum deus específico. Se eu morasse num contexto desse, é razoável admitir que eu não quero, em hipótese alguma, que uma pessoa seja tatuada? Exatamente, é absolutamente
razoável. Não é contexto dependente dizer que esse treco aí é um negócio indesejável pra todo mundo? Exatamente. Aí eu falo o seguinte, passa alguns milhares de anos, porque eu tô falando da Suméria, lá na Mesopotâmia. Isso que eu tô relatando aqui hipoteticamente, tá? Não é hipotético, aconteceu de verdade, era assim, você via as pessoas na rua. E a Você pessoa... fez uma pegadinha com ele. Vamos lá, a pessoa, a exemplo daquele rapaz que roubou uma bicicleta, escreveram na testa dele, vacilão e não sei das quantas, com ferro quente. É. Isso foi a tatuagem do cara. Ladrão e vacilão. Ladrão e vacilão, né? Ladrão, a exemplo dessa barbárie, na civilização que não era assim considerado tão barbárie assim da Suméria, pegava um ferro quente, tatuava na testa, propriedade do deus tal. Ora, a gente caminha alguns milhares de anos, tatuagem já não é mais a mesma coisa. Só que a palavra que a gente lê no texto é marca. Então, a coisa se torna contexto dependente. Agora, pode existir um novo contexto contemporâneo no qual eu não deseje, em hipótese alguma, que alguém seja tatuado? Pode. Então, esse tipo de reflexão tem que ser feito e refeito, feito e refeito, feito e refeito, até a gente cansar, até a gente exaurir, até não restar forças. Porque esse exercício de exaustão é das poucas provas que a gente pode dar de amor pelo texto, de amor a Deus e de amor pelo próximo. E posso só terminar? Desculpa. Termina, vai. Não, tudo bem, vamos lá. Wrap up. É por isso que o evangelicalismo está no quadradinho em que se encontra hoje. Porque esse tipo de exercício que o Vitor está falando, ele é difícil. É bem difícil. Você tem que ler, você tem que estudar, Tem que amar. você tem que correr atrás, você tem que ouvir a pessoa que entra no teu gabinete. Ser pastor nesse contexto dá trabalho. É muito mais fácil você botar uma listinha de pode e não pode, bota na cabeça das pessoas e fala, aqui está o evangelho. Só que não, o evangelho não é isso. O evangelho É o calvinismo, quando diz aquele cara famoso que vocês gostam. Exatamente. Então, aí, por isso que a gente vive um evangelicalismo muito moralista, muito ligado a pode, não pode, regras e essas coisas, e construções éticas. Por causa disso, porque é difícil isso que o Vitor tá propondo. Ser pastor e você ter que começar a ler neurociência, porque chega uma pessoa que fala assim, pastor, olha, depois de uma determinada situação na minha igreja, na minha família, eu tô considerando ser barriga de aluguel da minha melhor amiga, porque ela não pode ter filho, ela sonha em ter filho, e eu vou dar o meu útero pra... E aí, o que eu tenho a dizer sobre isso? Aí eu tenho que ler sobre genética, tenho que ler sobre neurociência, tenho que ler sobre teoria do comportamento, tenho que ler sobre um monte de coisa, tenho que estudar, tenho que conversar com gente que sabe, que não sabe, tem que... Aí é difícil, né? É muito mais fácil você virar e falar assim, seguinte, não pode porque vai um sêmen de um outro homem que não é o do seu marido no seu útero já configura adultério. Caraca. Entendeu? Pode ser, tem gente que deve pensar assim mesmo. Muito bom, gente. Só pra concluir, sabe o que parece isso às vezes? Não, desculpa, Parece uma mas... gravação de BTcast, Mas claro. tá parecendo Não, muito. qualquer Exato. coisa, Aliás, quem não escuta o BTcast é isso. É exatamente isso. qualquer coisa, 9h30 eu vou pra Boa Viagem pregar amanhã e vocês continuam. Não. Mas assim, sabe o que muitas vezes parece isso? E essas especificidades que querem se tornar universais, parece fariseu discutindo o que pode e o que não pode fazer no sábado. Olha, Beto Carreiro. E mesmo isso, e mesmo isso também é uma caricatura do que era o fariseu, tá? Muito bom, gente. Vamos tentar... Depois eu trago a pauta da nossa amiga aqui, que eu quero, inclusive, que ela venha responder. Ok? Então te prepara. Carla, senta. Kátia. Kátia, por que Kátia. Carla, velho? Uma salva de palmas pra Kátia, gente, Por por favor. Kátia. Ei, Vem cá, Kátia. Kátia. Já Vem que já cá, estão Kátia. batendo palma, aproveita Vem as cá, palmas Kátia. e já vem aqui. A Kátia... Ela vai fazer a pergunta? Não, vai eu responder vou fazer a pergunta e ela vai responder, mas eu acho que a pergunta é dela. Que pode ser que não seja dela, eu tô cometendo uma gafe. Tá gravando horrorosa. Tá gravando. Tá gravando em vídeo, assim, tipo... Vídeo Não, o vídeo não vai soltar. Não Deus vai me livre, soltar é em muita vídeo vergonha. isso aqui? Vem cá, Kátia, por gentileza. Tá gravando. É Kátia, né? Eu sou ruim com o nome. Então eu por isso posso eu sou aproveitar que a pastor. Kátia chegou a oferecer um assento. Eu já ofereci. Eu preciso muito fazer pipi. Vai lá, Kátia, senta Então- lá, por gentileza, porque ele tá precisando beber muita água. Kátia, se apresente pra nossa audiência presencial e pra quem está ouvindo o podcast, por gentileza. Olá. Eu fiz uma pergunta para eles responderem, não eu. Mas eu acho que você entende Não, um pouco desse eu assunto. queria. Não, você se apresenta sou- primeiro, tá. cara. Depois eu faço a pergunta, que eu só existo para fazer perguntas neste programa. Entendi. Você responde. Meu nome é Kátia Nunes. Eu sou mãe. Esse é o meu chamado. Olha. De verdade.
Eu faço parte de um projeto, ele chama Projeto Agostinhas, que são mulheres que tendem a falar a respeito do racismo sob a luz do Evangelho. Eu acho que existem poucos projetos no Brasil que fazem isso, de maneira pedagógica, reconciliadora, mas que fala, que quer encontrar um lugar nas igrejas para falar a respeito do racismo. Muito legal. Kátia, fique à vontade, o BTcast é a sua casa, tá bom? Você está entre amigos e irmãos aqui e a nossa audiência é muito legal, tá? Kátia, eu acho que foi você que fez essa pergunta aqui, que foi a pergunta seguinte, e você vai respondê-la e com a ajuda dos nossos amigos aqui. Como convencer a igreja que o combate ao racismo no ambiente eclesiástico não é uma questão polarizante? Afinal, a gente falou aqui no começo sobre a teologia negra, que existe realmente essa questão identitária muito forte, uma militância. Aliás, existe racismo da igreja? É a pergunta que eu queria que você respondesse também, tá? E aí, como que a gente trabalha, como é que a gente pode ajudar a igreja a perceber que isso não é uma questão polarizante, mas um ponto a ser pedagogicamente ensinado à luz do Evangelho, sob a luz do Evangelho. E aí, ajude-nos a pensar sobre isso. Bom, a primeira pergunta é se existe racismo na igreja. Nós somos tudo crente, tudo filho mesmo Exatamente. Deus, cheio de espírito. Vamos pensar, né, que nós somos, a religião protestante é 31% no Brasil, dos brasileiros. E vamos pensar também que de cada 10 pessoas negras, 6 já sofreram racismo. Então, acredito aí que grande porcentagem vem da igreja também, né? Porque nós somos uma grande porcentagem. Eu falo assim, a gente fala muito sobre, né, nossos pastores, nossos líderes, a igreja em geral fala muito, né, adultério, prega sobre um monte de coisa, fala da Bíblia inteira. Mas, sinceramente, Bibo, durante toda a minha caminhada cristã, eu nunca estive num culto presencialmente onde o pastor falasse que o racismo é pecado. Mesmo depois desses adventos de crimes bárbaros que aconteceram, que ganharam a mídia, o Black Lives Matter e tal, mesmo diante dessas manifestações, ainda assim... Presencialmente, não. Entendi. Eu já vi pastores falando a respeito disso, já vi né, amigos que sempre estão falando a respeito disso também, mas presencialmente um pastor levantar um dia e falar assim, olha... Uma pregação sobre isso. Entendi. Né, não se fala sobre isso, se abafa. Né, a nossa história no Brasil, historicamente, essa é a tendência, né, abafar a questão do racismo. E o racismo é um pecado. E ele deve ser combatido como um pecado. E para que ele seja combatido como um pecado, as pessoas precisam aprender que ele é um pecado. Por mais que ele, na lei, ele é um crime, não se trata isso de maneira muito clara dentro das igrejas. E sim, eu mesmo já sofri racismo dentro da igreja. Né? Vou dar um exemplo. Né? Conheço uma pessoa de uma grande igreja, filho de um grande pastor, que quando me viu de trança pela primeira vez, virou para mim e falou assim, olha, você tá com cabelo de ladrão. Caraca! Sim! Nossa! Eu e a Ana Azevedo, né, das Agostinhas, a gente costuma dizer que a gente, para ser preto no Brasil, dentro da igreja, a gente precisa ser muito misericordioso. Porque nós temos que, às vezes, escutar coisas e ficar calados, né? Olhar, respirar. Eu sei que é um tiro meio a queima-roupa, mas falar. Porque consegue elencar assim algumas frases que são racistas e nós brancos, por aprendermos a quinta série, por aprendermos... porque é isso, gente, a gente aprende essas coisas ouvindo os adultos falar e a gente acha que é normal fazer comentários, né, do tipo, o seu nariz, o seu cabelo, é legal, o seu cabelo é assim, agora eu gosto quando você põe isso aqui no seu cabelo, tipo, a gente fica opinando, né, na estética do negro, enfim. Na questão estética tem várias questões mesmo, né, frases, por exemplo, né, de que associar o nosso cabelo, a nossa aparência com religiões de matriz africana, e como se isso fosse, de certa forma, totalmente ofensivo, demonizar a nossa cor, demonizar os nossos corpos, de maneira que, né, sempre olhar para a gente como a questão de Can, né, tipo, falar que eu já vi, né, igrejas... já vi não presencialmente também, mas já ouvi relatos de igrejas que pregam que a cor negra, né, ela é fruto do pecado e que isso aconteceu, que é uma maldição, etc. E tudo. Então, assim, nós temos um Brasil diverso, com diversas teologias,
diversas igrejas que vão falar de diversos modos a respeito disso. E o Projeto Agostinhas, assim, ele é um lugar que acolhe muitas mulheres. Muitas mulheres. E acontece que nós não damos conta de toda a demanda não só de mulheres, mas de pessoas que chegam até nós, ali no inbox, abrindo seus corações e as suas dores, porque viveram situações muito degradantes dentro da sua igreja. Então, assim, não tem se falado sobre isso. E não é uma questão, eu falo assim, né? Muita gente fala assim, nós somos militantes? Para quem... É essa questão aí da pergunta, né? Uhum. As pessoas vão pensar nisso como uma questão de pauta política. E de esquerda, geralmente. E de esquerda, porque a esquerda cooptou o termo e essa causa da justiça racial. E o que nós temos feito dentro das nossas igrejas? Né? Nossos pastores têm falado isso na escola bíblica dominical, têm convidado pessoas para estar tendo esse tipo de discussão. E essa é a questão da polarização, que acaba impedindo que as pessoas se veem livres do pecado. Porque as agostinhas têm essa ideia de que nós precisamos ser pedagógicas. Porque eu não posso culpar alguém daquele que não sabe. Eu falo que eu tenho uma birra, um ranço enorme do Babu, do BBB. Ah, meu Deus. Porque o que ele falou? Porque é negro, que é preto. Gente, eu tenho muitas questões para responder. Não, se você pode me chamar de preto ou de negro, você chama o que você quiser. Que não seja ofensivo, você pode me chamar de negona, de pretona, que para mim não vai ser um problema. Mas existem causas muito mais importantes para serem respondidas nessa questão. E principalmente à luz da Bíblia. Né? Vamos falar lá de Gálatas, né? Que nem judeu, nem grego, e etc. E tal. Mas e aí? Tem se falado isso, né, na igreja? Agora uma pergunta. Você já viu postura de negros crentes que acabam prejudicando essa causa? Sim, claro. É complicado, é muito complicado. Acho que por conta da polarização também, a questão da política. Eu falo que tem gente que ajuda e tem gente que atrapalha. Não tem como, em qualquer área. Você vai ter calvinista que atrapalha. Não, um monte. Amo vocês. Legal, obrigado. Tem que gravar um podcast só sobre isso. Meus amigos, querem dar algum palpite sobre isso? Existe uma coisa muito louca na história do evangelho. Gente, não era Que xixi do Isaac, né? Só pra gente ficar... Aqui, ali. Pô. Não. Existe uma coisa muito louca na história do evangelho, que foi quando a gente transformou Jesus em branco, né? No sentido, que sentido do branco? Não da cor da pele, porque eu não sei qual é a cor da pele de Jesus. Mas no europeu, né? Quando Jesus virou o europeu. Quando foi que Jesus virou europeu? Quer dizer, por que eu tô dizendo isso? Porque Jesus encarnou com uma etnia, num povo. E nos alcançou em outro povo. Se o racismo for uma lei eterna, vamos tudo pro inferno. Menos o Isaac Siksuka da etnia de Jesus, mas o resto tudo. Você não falou que você é descendente? Se o racismo fosse uma regra, só uma raça, não é? Mas não é. Nós fomos alcançados pelo evangelho de maneira transracial. E que não avilta de maneira nenhuma a identidade racial, que é uma outra questão do Novo Testamento, muito importante. Eu falei um pouquinho sobre isso aqui. O problema é que a gente se apropriou de Jesus num sentido... A gente não, né? Que os europeus se apropriaram de Jesus num sentido muito europeu e transformaram a necessidade de se tornar europeu numa necessidade para ser cristão. É quase que uma circuncisão do homem branco, sabe? E não tem como. Não tem como. Aí, por que esse tema é importante? Não é só assim, gente, a gente tem que falar isso como todas as outras coisas. Pessoal... Esse foi um dos primeiros debates de uma igreja multiétnica. No Novo Testamento está se falando disso. O primeiro, provavelmente. Ele está sustentando toda a discussão de todas as nossas travessias de identidade para alcançarmos o outro no amor de Cristo. Então, até hoje a gente está debatendo esse assunto porque precisa, e às vezes a gente não debate, só mantém o mesmo problema, que é simplesmente o problema original que o povo estava discutindo. Quer dizer, nem desse a gente passou. Então, a gente tem que lembrar que quando Jesus fez isso, ele incluiu na família dele, de Deus, no seu próprio corpo, todos os povos. Fazemos parte do corpo de Cristo. Como somos, nos povos que somos, nas etnias que somos, nas nossas uniões, nas nossas relações, em tudo isso, fazemos parte do corpo de Cristo. Então, racista tomar ceia, não dá, porque ele está se unindo a um corpo que está unido a todos os outros corpos de todas as cores e de todas as etnias, de todos os povos, em todos os tempos. Então não tem como. Você vai fazer parte desse corpo? Não quero fazer parte, quero manter a minha... Sei lá o que o cara quer manter. Não.
nós participamos desse corpo. Aí tem uma questão. O que significa participar do corpo no Novo Testamento? Significa cada um tem a sua função, a diversidade do corpo de Cristo, cada um atua, né, com o seu dom, mas significa também sentir as dores. Então o negócio de uma igreja multiétnica e multirracial é uma igreja que sente as dores do outro na sua realidade como se fossem suas próprias. Então a ignorância de dores muito particulares, ela é algo que o Vitor falou aqui, né? Essa ignorância, ela é uma falta mesmo da vivência, da plenitude do corpo de Cristo. Volta essa frase. Porque existem dores muito particulares A ignorância... do negro no Brasil, assim como existem dores muito particulares do descendente de asiáticos no Brasil, e especialmente nesse momento nos Estados Unidos, em que a violência contra os descendentes de asiáticos tem subido muito por causa das rivalidades com a China e tudo mais. Existem dores muito particulares. Querer compreender essa realidade, aprofundando-se na audição dessas dores, para participar também da solução e para principalmente oferecer um lugar de segurança, isso é parte da cumprimento do evangelho. Só que aí a gente tem, para ouvir, tem que ter voz. Então, assim, a gente tá numa realidade, gente... Bom, eu dou aula no seminário. E é muito nítido como igrejas enxergam o dom pastoral em uns e em outros não. E como há certas possibilidades para uns e outros não. Entendeu? E você pode achar, não importa, se pregar o evangelho tá tudo bem. Então tá bom, então não importa que igreja que você vai. O pastor Gui, só um pouco, Cacau. O pastor Gui, eu fui no último culto da Ponte. E foi a primeira vez que eu fui. Eu tô há 15 dias em Recife. E ele disse assim, que eu gostaria de uma igreja que fosse menos parecido comigo mesmo. E isso me tocou profundamente, porque eu falei assim, é isso, nós precisamos de igreja que não seja só nosso traje, tipo, copia e cola, né? Todo mundo igualzinho. Não, precisamos de igrejas diversas, né? E para que exista igrejas diversas, o seminário tem que ser diverso. O altar tem que ser diverso, a governança tem que ser diversa. Então, assim, infelizmente, assim, é um problema real, social, que não é inquestionável. Não dá para questionar esse ponto e achar que isso é militância. É militância. Muito bom, muito bom. É evangelho na militância, porque o evangelho é esse milagre que faz gentil ser incluído na família de um judeu e sermos uma família. É evangelho. E o Isaac teve um privilégio de ter um professor de sistemática, que eu gostaria de ter tido o privilégio de ter aula com ele, chama Michael Zwiegel. Ele fala uma coisa que é o seguinte, por que a gente tem que repetir o que é óbvio? Porque se a gente para de repetir, um dia pode ser que deixe de ser óbvio. Se a gente não fala que racismo é pecado, mas é óbvio mesmo? Por que paramos de repetir? Por que paramos de dizer? E de repente, esse óbvio começa a ganhar contornos específicos e de repente a gente começa a cometer atos que de fato discriminam sem mesmo perceber. E às vezes isso se torna tão impregnado no nosso meio que a gente é obrigado a fazer a pergunta que você fez. Às vezes tem preto que também atrapalha? Não, às vezes tem. Às vezes tem branco que também atrapalha? Putz, muitas vezes tem. Uma das coisas que uniu a gente, eu, Isaac e o Gui, foi o fato que a gente teve o privilégio de estar juntos numa conferência, e teve um dia dessa conferência que todas as palestras foram na direção, sem nenhuma militância, de dizer que o nosso jeito de fazer missão tem sido muito preocupado em ter um nome, quando nós deveríamos estar preocupados em ter uma voz. E também eu estendo aqui em darmos voz. E não é que militância seja errado não, viu, gente? Mas é assim, o problema é ver militância quando sendo oposta ao evangelho, né? Então Okay. quando ele tá falando, não, isso é o evangelho, a gente tá falando, não, esse é o tipo de ação que o evangelho pede. Vamos usar. Se você quer chamar de militância, só não coloca em oposição ao evangelho, porque não tá em oposição ao evangelho. Muito bom. Tem até uma pergunta que eu acho que eu consigo encaixar.
Kátia ou Carla? Kátia, meu Deus. Desculpa, é que eu tô com Carla. Lembra não da- tem a Carla no meio do seu nome? Kátia Carla Nunes? Não, é Kátia Dione Nunes. Nossa, Kátia. Kátia. Muito obrigado, Kátia, pela sua presença. Eu que Aliás, agradeço. Kátia, permanece aí, já que agora o Igor, o Vitor vai no banheiro. Então, vamos lá. Depois o Cacau, você vai ficando a rodada aí, Sim, entendeu? entendi. Kátia Nunes. Kátia Nunes. Irmãs, Kátia Nunes. Kátia Nunes. Só pra decorar, eu sou ruim com o nome. Esse é um dos motivos pelo qual eu não sou pastor. Eu não decoro o nome das pessoas. Tá tudo Deixa eu bem, só mano? me justificar, deixa eu Por quê? explicar. É que 2 semanas atrás eu fui diagnosticado com iniciozinho de cálculo renal. Ih, rapaz, Aí, no conversa com o avião, Igor. vindo pra cá de manhã cedo, Igor eu comecei a manda sentir uma dorzinha. Ixi. Então me entupi de água. Aí Entendi. não deu pra segurar, Ih, desculpa rapaz, ter corta o saído. chocolate. O que mais, Igor, tem que cortar? Chocolate? Carne. Carne? Carne. É, Cara, é, vai coisa- emagrecer azedou. pelo menos. É, pelo menos isso. Vamos lá. Emendando aqui, acho que a fala do Cacau é legal, porque tem uma pergunta aqui que eu acho que consegue fazer um link com essa tua última fala, Cacau. E diz o seguinte: claro que o evangelho está acima da nossa visão ou ideologia. Sou conservador e de direita. E não penso que quem é de esquerda não é cristão. Amém. Amém. Mas, calma, ele não terminou a pergunta. Mas ou a ela. gente deu amém pra essa parte. É, mas aí Ok, até aí já estamos amém por juntos. essa parte. Pra gente não correr o risco de só falar misericórdia no final, já falou amém logo. Poxa. Mas Mas. a pessoa diz: dar meu voto a políticos de esquerda Uhum. ou de direita que vão defender pautas antibíblicas é correto? We are the world. Obrigada, tchau, gente. We are the children. Ó, eu falei isso em algum lugar aí, que a gente já passou em todo A lugar que eu gente não já tá lembro. repetindo a fala dos outros. Já tá. 20 anos atrás essa pergunta não seria relevante. Quer dizer, relevante é sempre, mas ela não seria... Não se fazia essa pergunta. Não se 20 fazia, anos ela não ia atrás. ser vista como uma coisa mais importante, como ela tem sido vista. Eu acho que não, provavelmente não você, já que você já mostrou, né, uma certa abertura pro diálogo. Mas pra muita gente isso é visto quase como central, ok? Não seria tão importante assim. Direita e esquerda nem é uma categoria assim tão boa pra gente tratar, mas vamos ficar nela já que tá sendo perguntado desse jeito. O problema, gente, é que pra gente definir qual é a pauta cristã ou anticristã, a gente precisa entender, afinal de contas, o que é central na fé cristã. Volta pro Isaac Sixu, né? Então, a gente pode começar por ele, já que a gente falou, inclusive, na questão do evangelho e da raça, a questão a partir de Cristo mesmo, né? E do sacrifício de Jesus, mas nessa questão também. Meus queridos, olha, você nem sabe o que o político que você vai votar, que você acha que é muito cristão, vai fazer. Se o que ele vai fazer vai ser muito cristão ou não. Uma coisa que a gente aprende desde pequenininho no Brasil é que político mente. Então, para começar, não tem como você julgar que a pessoa tá votando no cara mais cristão ou não, porque você nem sabe se o cara que você tá votando é o cara que vai tomar posse. Para começar. Porque o cara que tá falando uma coisa, ele vai viver outra. Segunda coisa, esse núcleo do cristianismo, essa essência do cristianismo, se você quiser, ou esse mero cristianismo, ele não tem por finalidade orientar o seu voto, ok? Ele tem muito mais por finalidade essa revelação de Deus em Cristo, na qual nós encontramos essa nova vida em que a gente vive como um novo povo, em que a gente faz tudo parte da família de Deus, e aí sim seremos orientados por esse Nazareno, por esse Cristo, a viver uma vida que é a vida dele e nós. Certo? O que a política tem a ver com isso? Bem, qual que é a história que Jesus nos conta? O que é o Deus revelado em Cristo, né? O Emil Brunner fala isso, eu amo essa frase dele, né? Se o cristianismo não é a fé no Deus revelado em Jesus Cristo, ele não é nada. Quem é o Deus revelado em Jesus Cristo? Ele é o Deus Santo, que está numa relação, de certa forma, antitética com a gente, porque a gente é pecador e ele não, mas que nos alcança em Jesus Cristo com a sua graça infinita e que dá conta de todos os nossos pecados, e nós somos então incluídos na sua família. Dessa maneira, nós estamos falando de um Deus que tem todo o poder e que agiu pelos desempoderados que somos nós, que diante do pecado somos completamente frágeis e escravos. Ele agiu para nos libertar. A maneira como nós agimos com os nossos recursos, inclusive com o nosso direito ao voto, é na direção de quem mais precisa da justiça. Que até pode ser a gente mesmo em alguns momentos. Mas, em geral, é nesse sentido. Então, ó, o princípio que eu tenho usado, ele pode não ser geral, mas o princípio que eu tenho usado é: eu estou votando por amor a quem? Aí, presta bem atenção, porque essa pergunta ela pode ter respostas diferentes para você e para o seu irmão.
Você de Uau. direita vota por amor a uma pessoa ou a um grupo de pessoas que você considera injustiçados. Você pode estar votando, por exemplo, pelos microempresários, que de fato são esmagados pela carga tributária no Brasil. A grande coisa que me revolta sobre discussão tributária no Brasil é essa, né? Que a gente bota o trabalhador assalariado que precisa dos serviços públicos brigando com o microempresário que precisa de menos carga tributária. Aí o grande empresário fica só lá, né? Mas tudo bem, vamos voltar. Aí a gente tem essa questão. De fato, você pode estar votando por amor a estes, e talvez você seja um desses. Ótimo, justo. Você pode estar votando por amor àqueles que precisam de mais serviços públicos e por isso talvez vão precisar de uma fatia maior da carga tributária, inclusive talvez até um imposto novo, não sei. Eu não sei, mas você também não sabe. Então a gente tem que partir dessa nossa realidade de ignorância, essa consciência de ignorância. E saber, olha, eu não sei de tudo. Eu acho que você está redondamente enganado. Mas diante da revelação de Deus, eu não posso dizer que você não é crente. Eu não posso dizer, porque a gente está tentando se mover pelo amor a alguém. Mas sempre faça essa pergunta. Nunca vote pelo ódio. Não vote na direita para a esquerda perder. Não vote na esquerda para a direita perder. Pergunte, eu estou votando por amor a quem? É isso. Nossa. Deixa eu só liberar o espaço aqui pro Vitor. Que ele é o cabeça. Aquela... Gente, uma salva de palmas pra Kátia, gente. Obrigada. Obrigado, Kátia. Sigam lá o Só que arroba você tá na Projeto poltrona, porque o gordo Agostinhos, quer a poltrona. né? Ó, editor, vou falar com o editor, né? Que você tem que falar com o Repete até pra editor. ficar mais bonito Ó, agora. editor. Siga o arroba Projeto Agostinhas. Lá a gente não discute política, mas racismo sob a luz do evangelho. Então, convido vocês a seguirem a gente lá. Projeto Muito espetacular, obrigado, gente. querida, Muito obrigado. A única coisa que eu ia complementar na fala do Cacau, que é perfeita, eu tenho, lendo essa pergunta, eu fico com a sensação de que a pessoa que fez essa pergunta, ela pode, não estou dizendo que está acontecendo isso dentro dela, porque eu não posso julgar intenções, pode sofrer daquele mal de que a minha opção por uma determinada posição purifica essa posição. Então, porque eu escolhi a da direita, então a da direita é melhor do que a da esquerda, é mais pura, mais santa, mais... Deu para entender? Eu gosto muito de uma fala do Tim Keller quando ele diz que o evangelho ele vai fazer com que em alguns momentos você pareça a pessoa mais conservadora do mundo e em outros momentos a pessoa mais liberal do mundo. Ele vive isso, inclusive. Exatamente. Por isso que ele apanha de todo mundo. Exato. Entendeu? Menos de mim, pra sempre em nossos corações. Keller, eu tenho até uma Tim camiseta Keller com você. é o nosso santo evangélico, né? Então... Eu quero estar nesse grupo do WhatsApp, Gados do Keller. Sou muito. A gente vai fazer uma reunião pra saber se você... Tá bom, ver se eu sou digno. Então, quando eu prego sobre não furtarás, o pessoal me chama de latifundiário. Quando eu prego Jeremias capítulo 33 ou capítulo 29, o pessoal me chama de militante esquerdista. Entendeu? Então, eu não tô nem aí. Entendeu? Eu não tô nem aí. Desde que você não tome pra si o fato de que, porque eu sou conservador, a minha escolha pela escola do conservadorismo faz com que o conservadorismo seja mais santo, seja mais correto, seja mais íntegro e seja uma posição elevada, entendeu? Eu tenho dificuldade com isso, porque a mesma coisa a gente vê nos posicionamentos teológicos. Porque eu sou calvinista, então o calvinismo é melhor, ele é mais bonito, ele é mais santo e etc. Mas vamos lá, Isaac. Eu acho que eu tô entendendo o que vocês estão falando. E isso é muito legal. Porque vocês... porque dá a entender... Vou aqui tentar fazer... né? Dá a entender que então tá meio tudo liberado. Não é isso, não é isso. Eu sei que não é, mas alguns podem dizer, pô, mas... Cara, e partidos que defendem o aborto? Parece que vocês estão... nesse sentido, né? Uhum. Parece que fica... Porque daí tem uma pergunta que fizeram aqui, eu quero tentar encaixar as perguntas, entendeu? Tô tentando ser um bom host aqui, me deixa. É isso aí. Ou seja... Você é o melhor. Olha o que acontece. Dentro da questão política, que é o que o Isaac estava falando aqui agora, misturando um pouquinho com a questão teológica. Gente, ouvindo vocês falar, parece que assim, então esse guarda-chuva que o Bibo falou na palestra dele, cara, que cabe todo mundo embaixo desse guarda-chuva. Porque parece que é só ali Jesus Cristo, ressurreto, como é que se aplica na sua vida, tá tudo certo, me abraça, me beija. Não é isso, mas eu queria então tentar, sabe, amarrar um pouquinho os elementos mais, objetivos da coisa. Exato, entendeu? Porque senão dá a entender que, cara, não, então, poxa, eu aceito todo mundo e todo mundo é permitido, porque depende aqui do ângulo e tal. Então deixa eu usar o exemplo do Sixu. Vamos lá. Sixu falou sobre latifúndio e sobre não furtarás, certo? E se em vez de parecer que tá tudo liberado,
eu começasse a pensar que não tá nada liberado. E em vez de achar que cabe todo mundo debaixo do guarda-chuva, achar que ninguém pode ter um guarda-chuva que caiba todo mundo. E achar que a gente só tá debaixo do guarda-chuva porque é um milagre. Se a gente começar a achar essas coisas, a gente vai ver... Até me emocionei agora. A gente vai ver que quando a gente começa a pensar em terra, do ponto de vista bíblico, por exemplo, e da questão do latifúndio, numa ética antepenúltima, que é ou numa ética penúltima, que é o que a pessoa que está na tua camiseta, o Dietrich Bonhoeffer, usaria para falar disso, ele vai dizer o seguinte, realmente, a gente precisa pensar na invasão de terra e no latifúndio e tudo mais, a gente precisa pensar nisso, realmente a gente precisa também pensar no pobre que está passando fome no sertão, a gente precisa pensar em todo mundo precisa pensar nisso do ponto de vista ético, mas do ponto de vista da teologia que é transcendental, eu quero pensar a terra, eu volto para Levítico capítulo 25, que diz exatamente a respeito da distribuição de terra como ela deveria ser em Israel, como Jesus lê esse capítulo 25 de Levítico fazendo menção a Isaías, quando a gente pensa nisso e como Jesus transforma tudo isso no Evangelho, eu viro para você e falo, você está querendo mesmo discutir esquerda e direita e achando que isso é transcendental? Quando a gente tem uma proposta muito melhor, quando a gente tem algo que supera isso em grande medida, quando a gente tem a única possível solução que traga o latifundiário e o militante sem terra para o mesmo joelho, para debaixo da autoridade de Jesus Cristo, tudo bem, a gente discute, a gente fica um tempo tratando a respeito de terra e de ética, etc. Mas sem perder de vista aquilo que é muito maior. Então a gente fica o tempo todo falando esquerda e direita, qual que se adequa melhor ao Evangelho, quando o Evangelho está dizendo o seguinte, meu amigo, eu supero todos esses negócios. Eu sou superior a tudo isso, eu sou maior do que tudo isso. Por que que você está querendo me conformar a um? Exato. Ok. Não, salva de palmas. Não, salva de palmas. Pelo amor de Deus. Tragam... Eu acho que é impossível, Vitor, não concordar com a sua fala, porque ela é certeira. Agora, no mundo que nós vivemos, partidos políticos, políticas partidárias, como é que a gente aplica isso? Porque esse conceito, ele é maravilhoso. Agora, como é que nós aplicamos isso? Caso a caso. Eu posso ser honesto com você? Eu posso ser honesto. Ou seja, a igreja, tipo, então, ela tem que agir tipo, à parte da política para poder aplicar o evangelho? Ou como é que ela vai usar essa máquina da política? Ela não usa. Caso Eu a acho que não usa. Eu sou muito batista, pra dizer, eu não acho que não usa. Deixa eu dizer duas coisas aqui. Primeiro, irmão ou irmã que escreveram essa pergunta, como estava no masculino, imagino que seja um irmão, né? Tá no masculino? Eu acho que sim. Eu sou conservador de direita. Deixa eu dizer uma coisa, meu querido. Eu imagino que a sua pergunta tenha sido feita também, porque quando nós estamos falando sobre esse assunto, na realidade na qual nós estamos nesse evento, nos parece um desafio de uma certa ideia que já existe na maior parte das igrejas, não, que existe muito mais nas igrejas do que a oposta, de que o evangélico é de direita, entendeu? Então o evento, ele vai soar nesse contexto, não como um evento mais democrático, mas como um evento mais à esquerda do que a atual conjuntura política do Brasil. Então eu sei que você se sente, nesse momento, como sendo a minoria. Mas o que a gente está tentando dizer é que nós somos todos família de Deus. Não tem minoria e maioria em termos políticos nesse lugar. A grande ideia é essa, é que você possa continuar sendo conservador e de direita e seu irmão de esquerda e até militante não olhe para você e fala, meu Deus, você é um cara que não entendeu nada do evangelho. Porque ele não é, você entendeu. Eu acredito que sim, não te conheço, mas eu acredito que sim, ok? Então, primeira coisa, não se sinta dessa maneira, em relação a nós e em relação aos nossos irmãos aqui. Segunda coisa, no momento atual, o ponto de virada é sempre o aborto. E por um motivo muito simples. Aborto é um tema que envolve vida e morte, e é um tema em que você não tem como colocar alguém para votar, eu não quero ser abortado, não tem jeito, né? Então, na verdade, todo mundo está representando uma causa que parece muito altruísta, porque é exterior a si mesmo. Todo mundo que está falando de aborto ou contra o aborto já nasceu, né? Mas você está falando de uma questão importantíssima, que é vida ou morte, entendeu? Então, ok, eu entendo isso. Mas é muito importante a gente separar o que é a legislação a respeito do aborto, ok? E o que é a redução dos abortos efetivamente. Em primeiro lugar, eu acho quase óbvio que uma liberação, uma legalização do aborto leve, pelo menos no primeiro momento, a mais práticas de aborto. Eu acho quase óbvio
Até onde eu sei, isso é mais ou menos frequente nos países, não sei se em algum não aconteceu. Então eu entendo a sua preocupação. Tá? Eu estou falando porque eu imagino que a sua questão sobre pautas anticristãs parta da ideia do aborto, né? Porque já que as outras... Geralmente nesse assunto é o pessoal o bate pessoal, nisso, né? Então eu entendo. E eu entendo também que isso seja... Puxa, mas vai aumentar. Ok. Só que já existe aborto agora. E o que a igreja tem feito para reduzir o aborto que já existe? Entendeu? Exato. Então, E assim, outra, em geral, a gente está querendo levar como uma questão última algo que a igreja não está tratando como questão última, porque se ela tratasse, ela estaria vinculada nesses movimentos agora, de uma maneira Exatamente. cristã. Entendeu? Então, eu não estou dizendo, óbvio... Lugar de fala, mas tudo bem, É claro. Né? Eu não estou dizendo que a gente tem... Eu só estou dizendo que, sim, talvez esse assunto não seja assim tão central quanto você está achando. Porque nele não está residindo, de fato, os compromissos da igreja ou não. Entendeu? Posso te interromper rapidinho? Eu era garoto, E como pré-adolescente, quando começou a briga da legislação do divórcio no Brasil. Os evangélicos, não, de maneira nenhuma. Liberar divórcio. E não sei o quê. E barará. E barará. E barará. E falaram que cristão não pode aprovar lei que aprove divórcio, porque divórcio é desgraceira. Quem aprova divórcio vai pro inferno. Eu era garoto. Eu nem tinha discernimento teológico. Hoje eu já não tenho muito. Imagina quando eu tinha 8 anos de idade. E aí eu ouvia isso dos cristãos dizendo: jamais, a pauta do cristão é o casamento. Nunca vamos permitir que no Brasil a pessoa possa ir no cartório e se divorciar de uma maneira frívola, barata, não sei o quê, e tarará. Minha resposta é muito simples, gente. A minha escatologia, ela é pessimista e a coisa vai ficar cada vez pior. Entendeu? Então, da porta pra dentro da minha igreja, eu vou falar de aborto é pecado, vou dizer que é um assassinato. Da porta pra dentro da minha igreja, eu vou dizer que casamento é só homem e mulher. Da porta pra dentro da minha igreja, eu vou dizer mulher não divorciar, a não ser que não seja nesse caso que eu acabei de mencionar pra vocês. Agora, lá fora o mundão que o Zé da esquina tá fazendo, com todo respeito, eu falo pra minha igreja isso, eu quero falar de maneira bastante respeitosa. Dá um Deus te abençoe, porque muitas vezes eu dou um Deus te abençoe dizendo: o diabo que te carregue, desgraçado. Entendeu? Não tô nem aí. Chegou uma vez um pagão no meu gabinete e falou assim: pastor, eu vi você pregando aqui um sermão sobre sexo. A série sobre sexo no canal do YouTube da minha igreja é a série mais bombada do canal do YouTube. Aí ele me chamou, entrou petulante. Falou: pastor, por que você disse que eu não posso transar com a minha noiva, não sei o que, barará, barará, barará. Aí eu virei pra ele e falei assim: eu não disse isso. E segundo, tu pode transar com quem tu quiser. Tu é pagão. Tudo que eu disse é pra crente. Tudo que eu disse é o que Jesus espera dos crentes. Tu que é pagão, tu pode transar com a tua noiva, tu pode transar com a porta da tua sala, tu pode transar com, entendeu? Com o animal, o teu cachorro, tu transa com quem tu quiser, porque tu é pagão. Tudo que eu falei é pra cristão. É pra gente que confessa Jesus. É pra gente que ama Jesus, gente que é filho da luz. Tu é filho das trevas. Você transa com quem você quiser. Sai da minha sala e ouça: o pastor disse que eu posso transar com quem eu quiser. Ele ficou chateado. Por quê, né? Aí eu virei e falei assim: e por que tu tá chateado? Aí ele falou: porque eu não acho isso legal. Eu falei: meu amigo, saia por essa porta e viva a vida que você quiser. Não fique chateado porque eu disse de púlpito que sexo fora do casamento é pecado. Porque isso não é pra você. Passaram-se 2 semanas. Esse mesmo cara entrou desesperado. Na primeira ocasião entrou pistola. Na segunda ocasião entrou desesperado e falou assim: pastor, aquilo que você me falou me toca profundamente, porque eu descobri que eu preciso de Jesus. Porque se eu viver a minha vida querendo transar com quem eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, eu vou me acabar. Eu preciso desse Jesus aí. Aí eu falei: então senta aqui, ajoelha aí, vamos lá. Então, se o governo aprovar o aborto, que se dane, gente. Deu pra entender? Ah, eu quero. Que se dane, dentro da minha igreja. Não vai, entendeu? Aqui, graças a Deus, ainda temos uma separação. Por isso que eu disse que eu sou muito batista. Ainda temos uma separação de igreja e de Estado.
Se tu quer ser assassino do teu filho, vai-te embora, Deus te abençoe. E eu tô pensando no meu coração, o diabo que te carregue, desgraçado. Entendeu? Eu sei que isso é muito forte o que eu tô falando. Eu sei que eu tô escandalizando muitos aqui. Mas se a gente quiser ficar regulando ética de pagão, a gente deixa de ser igreja. Entendeu? Se a gente quiser ficar... Ai, meu papai, ele não é de Jesus, ele é alcoólatra. Você espera o quê? Ah, o meu papai não é de Jesus e ele bate na minha mãe. Você queria que ele fosse cantar louvor na igreja, sendo pagão? Você queria que ele fosse tratar a sua mulher como Cristo tratava a igreja? Você está esperando... Que raio de evangelicalismo é esse que a gente olha para o mundo e fala assim, mundo, vejam lá, vocês precisam ser como cristãos. Mundo, vocês não podem se divorciar. Agora, tem um ponto que eu queria que o Cacau falasse, que ele falou nos outros encontros, que eu acho que cabe bem, porque ao mesmo tempo, eu acho que concordamos 100% com a fala do Isaac, tirando que o diabo te carregue, eu acho que um crente não tem esse sentimento no coração. Mentira. A gente tem, mas só finge que não tem. É que eu tô azedo porque é um negócio que me pega eu isso. Sei, me interpela de um jeito assim. Vitor, na sua sensibilidade, dá um abraço no Isaac agora. Vai lá, um abraço. Ó aí, ó. Muito bom, eba! Muito bom, muito bom. Não, acho que a gente podia encerrar esse papo com a fala do Cacau, que o Cacau falou sobre essa questão que, obviamente, que nós não precisamos, né, canetear leis, nós não precisamos, eu achei muito legal essa ideia de regular eticamente pagão, mas existe um fator evangélico, um fator do evangelho que pode ter influências boas sobre políticas e políticas públicas. Eu acho que aquela tua fala caberia bem aqui, Cacau, ou eu tô achando errado? Não, tô achando certo. É o seguinte, a gente falou nos outros encontros, né? Existe um modo, né, de manifestar essa realidade. A gente tem um jeito de existir nesse mundo, nesse país, né, e nos contextos no qual nós estamos. E dentre todos esses modos de existir estão as nossas relações com os pagãos também. Essas relações também passam por relações políticas, certo? Então, a gente tem um modo político de existir nesse mundo também. E ninguém está fugindo disso, porque fugir disso também é existir de modo político no mundo. Então, né, qualquer caminho que você tomar. Você pode simplesmente resolver ser uma pessoa apolítica. E isso é uma forma política, por mais paradoxal que seja, ok? Mas existe um jeito cristão, sim, de iluminar, talvez, o mundo com uma justiça superior. De alguma maneira, não regulando, mas de alguma maneira testemunhando da vida. Ele regula assim, acabou de falar que tu pode fazer sexo nos casamentos, eu só tava pescando essa. Não, regulando o não crente, né? Uma questão, e o exemplo que eu acho que é o melhor é esse, não é a gente tentando colocar os limites da lei na lei do mundo. Até porque, né, Paulo fala que nem a lei que Deus deu era capaz de fazer isso. Diante da lei que Deus deu, você não tem capacidade de ser aprimorado. Nem os cristãos dão conta, né? Então imagina se alguém vai ser aprimorado pelo Código Penal, né? Não vai. A questão ali é manter, de algum modo, algum jeito de paz e justiça, para que a gente possa viver nesse mundo de uma maneira um pouco mais, né, plena. A Constituição não redime. Exato, boa. A Constituição não redime, gente. Agora, veja, existem maneiras de, dentro dessa existência política, nós manifestarmos uma coisa, uma forma tipicamente cristã de existir. E o exemplo histórico que eu gosto de dar, que eu dei nos outros encontros, é a história do fim do apartheid na África do Sul, né? A maneira como o governo do Nelson Mandela foi colocado lá, não com base na retaliação, mas com base no perdão. Um perdão que partiu, inclusive, de orientação cristã, do Desmond Tutu, o bispo sul-africano, falecido recentemente, e que dizia que não era só perdoar como dar de ombros, mas eu preciso saber o que eu estou perdoando. Então a gente precisa trazer à tona o que aconteceu, a gente precisa saber qual é a verdade, a gente precisa lembrar. Então, tudo lá do apartheid foi trazido de volta. E aí houve a possibilidade de uma existência de perdão. A gente no Brasil não gosta de fazer isso. A gente não lidou com a escravidão. A gente não lidou com as vítimas da ditadura. A gente simplesmente joga tudo debaixo do tapete, ou pega os documentos e põe fogo, como aconteceu lá na escravidão, né? A gente faz esse tipo de coisa para não ter que lidar com as consequências das coisas terríveis que aconteceram no passado. E aí agora, que não lidou com consequência nenhuma, dá de ombros e fala, mas não fui eu, foi lá 200 anos atrás, 300 anos. E a gente não lida com essas coisas. E nós, cristãos, deveríamos ter a coragem de encarar, porque a gente é o mais consciente das capacidades terríveis do ser humano, porque a gente conhece o Deus Santo e nós, pecadores terríveis, miseráveis. Então a gente sabe a maldita existência carnal que a gente tem.
Porque é nela que se manifesta a bendita redenção de Deus. Então a gente não tem que ter medo da verdade, mas caminhar para o bem, para o perdão, para a justiça. Nesse sentido, a gente ilumina. A gente ilumina dessa maneira. A gente ilumina como locais de audição dos injustiçados. Gente, eu acho maravilhoso a diversidade da igreja, que a gente existe em tantos contextos diferentes. Uma fé que toca tudo, como o Isaac falou aqui. E por que ela toca tudo? Porque tem crente de todo jeito. Ou seja, tem fé encarnada em todo tipo de vida. Então, uma coisa eu discuti historicamente, né? Eu discuti fora da realidade. Se eu devo trazer ou não devo trazer médico cubano. Outra coisa é acontecer o que acontecia na minha igreja, que eu me reunia para o culto de oração e tinha irmão falando, pastor, eu quero agradecer que eu fui atendido pela médica cubana lá, e fazia questão de falar cubana, e ela não é militante de nada, porque ela me atendeu muito bem, entendeu? E porque há um tempo atrás a gente estava sem médico. Não estou dizendo que é a melhor solução, não estou dizendo que é pior. Eu estou dizendo que existe uma maneira de olhar que não é a minha, porque eu tenho plano de saúde. Eu faço de outra maneira. Então, eu tenho que aproveitar essa realidade da igreja como um local de escuta também das pessoas. Porque a gente vai ter que escutar e orar a Deus e pedir mais justiça, pedir mais bem, pedir mais saúde, pedir mais atendimento e pedir mais tudo diante de Deus. E eu não posso, nunca poderei agir no mundo de uma maneira que desconsidera quem sofre, porque todo mundo que sofre, todo tipo de gente que sofre faz parte da igreja. Então tem que estar disposto a ouvir. Essas são formas, eu acredito, da igreja iluminar esse debate político. Não vai melhorar, não vai, ou melhor, não vai resolver, melhorar, não sei. Às vezes dá uma melhoradinha, vai. Melhora pra alguém. Às vezes melhora um Claro que pouco. melhora pra Alguém melhora, mas não é. Não, tem Eu sou um ateu político. tem então, regimes piores e melhores assim, Por na isso que a gente história. é conservador, eu inclusive. sou um ateu político total. Assim. De qualquer- Posso Por favor. botar um tempero aí? Por favor. Caraca, botar um tempero. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. É. Eu concordo com o que você está dizendo. Eu acho que sim, as dívidas históricas têm que ser revistas. Eu acho sim. Agora, como é que cristão anda no mundo? Qual que é o papel do cristão no mundo? O papel do cristão no mundo é eu vos envio como ovelhas em meio de lobos. E a gente valida e assina a nossa declaração de fé com o nosso próprio sangue. Perfeito. Aqui cabe aquela fala clássica do Shed. O Shed diz: ovelhas em meio de lobos serão feridas. Ovelhas em meio de lobos serão vilipendiadas. Ovelhas em meio de lobos serão mortas. E Jesus nos enviou para o mundo como ovelhas em meio de lobos. E o que importa, dizia o Shed, é que no último dia, quando ele convocar o seu regimento, não importa se a gente foi arrancado um pedaço, se a gente sangrou mais do que deveria, o que importa é que a gente vai estar lá. Então, o jeito de se envolver com o mundo politicamente, para mim, é pela via do martírio. Não tem, você pode... vamos criar a comissão da educação, do aborto no Senado, não sei o quê. Gente, isso para mim, assim, como caiperiano que sou, acredite, mesmo sendo um caiperiano, para mim isso é completamente sem sentido. A gente vai pro mundo para sangrar, a gente vai pro mundo para morrer. A gente vai pro mundo não para ficar querendo fazer com que as pessoas leiam os 10 mandamentos. E aí, nesse caminho de ovelhas em meio de lobos, o Cristo dessas ovelhas ele vai aparecer. Porque ele é o primeiro dos mártires. Ele foi no meio de lobos. Ele é o que sangrou primeiro. Então... E é o pastor que cuida das ovelhas. Exatamente. Então, assim, eu acho que se a gente voltasse um pouquinho mais pro texto bíblico e visse que tem valor discutir questões, sabe? A gente acabou de aplaudir a Kátia. A gente tem valor você falar que racismo é racismo. Tem valor você, sabe, se levantar contra a questão de injustiça social. Tem valor em tudo isso. Ministérios de misericórdia nas igrejas, tudo isso tem muito valor. Só que a gente precisa entender que a redenção de um mundo quebrado não está na ação política, nem na misericórdia da igreja. Está em Cristo Jesus. Perfeito. Ponto. Ponto. Entendeu? Por falar em ponto, a sua palavra final, Vitor Fontana. Considerei essa fala do Cacau a sua fala final. Considerei essa fala do Sixu a sua fala final. A sua fala final, Vitor. A minha fala final é o seguinte: por incrível que pareça, você pode perfeitamente me enquadrar como um conservador, porque eu sou cético quanto às soluções políticas para o mundo, e isso é uma postura conservadora. Você pode me considerar de direita, porque eu acredito no livre mercado,
Eu acho que, genericamente falando, privatização é uma coisa boa. Então você pode me classificar como conservador de direita. Correios, galera, vamos orar pelos Correios. Né? Você pode... O problema é Você- Jesus mandar a gente orar, gente, mas Você pode me considerar pró-vida e radicalmente pró-vida e contra o aborto, porque eu o sou. Radicalmente pró-vida e contra o aborto, porque eu sou. E se você me perguntar se eu prefiro um país no qual o aborto é liberado ou no qual o aborto não pode ser, eu vou responder que isso não pode ser. Eu vou responder que eu prefiro que não seja. Então talvez você que se diz conservador de direita não seja tão minoria assim. Eu tô contigo. Entretanto, nada disso na minha vida é valor último. Nada disso define quem eu sou. Nada disso me leva para Nova Jerusalém. Nenhuma dessas coisas que eu disse que eu sou, testemunha do evangelho para a menina de 14 anos da minha igreja que acabou de ficar grávida, é hipotética, não é de verdade. Mas para a menina de 14 anos da minha igreja que acabou de ficar grávida, e ela sim está pensando se faz uma coisa ou se faz outra. É uma série de outros reflexos do evangelho na minha vida e na vida da minha comunidade que eu lidero que vai influenciá-la para um lado ou para o outro. é verdade. E então eu digo para você, sem querer mencionar o tipo de igreja na qual eu cresci ou qual foi, mas estou falando dos meus círculos mais íntimos de igreja quando eu cresci como adolescente. Se eu fosse essa adolescente que não conhece muito bem o evangelho e estivesse grávida, o comportamento dos evangélicos pró-vida, como eu, conservadores como eu, pró-mercado como eu, que me circundavam, me fariam pensar em querer abortar e não querer. Porque eu me sentiria desamparada se levasse a minha gravidez adiante, porque eu seria excluída da igreja se levasse a gravidez adiante, porque a igreja era o único sustento e o meu único ponto de apoio num mundo que eu descobri absolutamente novo e não sei direito o que fazer e eu vou perder tudo. Esse era o meu contexto, não precisa ser o seu. Eu só estou te dizendo que eu, assim como você, conservador, de direita, radicalmente anti-aborto, radicalmente pró-vida, eu, como você, sendo essas coisas, não consigo fazer nada só por ser essas coisas na vida dessa pessoa que de fato importa para você como comissionado por Jesus Cristo para ser igreja. Essa é a minha fala final. Meu Deus! Que episódio, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs. É isso, quero agradecer ao Isaac pela sua primeira e última participação aqui do BTcast. Ô, Júlio, eu falei que eu ia escandalizar, não falei. Muito bom. Victor, obrigado, mano. Sempre tamo junto. Cacau, muito obrigado. É isso. Você pode comentar esse podcast aqui em bibotalk.com ou nas redes sociais. Comente com educação, no amor, na sensibilidade. E quero agradecer a galera que presencialmente ficou aqui acompanhando a gravação. É isso. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu. Amém.